Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre cultura. A gente já falou desde o começo do ano de cultura, o que é cultura, isso, aquilo. Só que tem muita coisa interessante para falar de cultura, tá? Então vamos dar continuidade. Parece redundante, tá? Mas é muito interessante algumas características, alguns itens que nós precisamos saber, entender e nunca mais esquecer, tá bom? Qualquer dúvida pode anotar no seu caderno, pode pesquisar na internet também, mas o vídeo e o texto já vai dar uma boa base para vocês entenderem esse conteúdo, tá bom? A cultura, ela tem algumas características que a gente tem que ficar atento, tá? A cultura a gente pode colocar mecanismos adaptativos. O que isso que significa? A cultura, às vezes ela se adapta a outras culturas, outros itens culturais, tá? Umas coisas é interessante para nossa cultura, outras coisas não é interessante para nossa cultura. Então, tem uma cultura alheia, a gente acha interessante esses itens, a gente vai agregar para nossa própria cultura. Outros não achamos interessante, então não precisa, tá? Isso a gente vai adaptar essa cultura, esses fatores culturais, tá? Para a nossa realidade. E o mecanismo também cumulativo, ou seja, vamos acumular, como que eu posso dizer? Não é acumular a cultura em si, mas, por exemplo, nossos familiares, avós, bisavós, pais, passa uma carga cultural pra gente, né? Não é, a gente não tem a cultura que a gente, eu vi na televisão, eu vou seguir aquela cultura. Pode até ser, mas não é dessa forma que se faz essa forma cultural, a nossa visão cultural. E sim, é passada, é hereditária, de pai para o filho. Você tem a cultura que a gente aprendeu nas nossas casas, né? Com os avós, com os pais, com os irmãos. E claro que a gente vai sair para o mundo afora, vai conhecer outras culturas e vai pegar essas culturas e vai trazer para dentro de casa também, tá? Mas essa cultura que se passa de pai para filho, a gente fala que é cumulativa, tá? E aí você saiu para o mundo, teve contato com outras culturas e vai trazer para a sua realidade dentro da sua casa. Então a gente pode dizer que nós vamos adaptar a nossa cultura da nossa casa com a cultura que a gente aprendeu além dos nossos limites familiares, tá? Também o texto, se vocês pegarem, vai falar um pouquinho sobre a transformação permanente da cultura. É muito estranho a gente falar disso, porque a cultura, ela está se fazendo, sabe? Hoje, amanhã e sempre. Então, não tem como falar itens permanentes. Não, ela vai se modificar, tá? O indígena tinha sua cultura com a... Como eu posso dizer? Com o contato com o homem branco, essa cultura ela foi se modificando. O negro, o africano, a mesma coisa. Eles tinham a cultura deles lá na África. Veio para o Brasil, teve que adaptar a sua cultura. O indígena, o africano, o português. Então, essa cultura ela está em constante mudança, tá? Mutação. Então, não tem uma cultura permanente, se a gente for parar para pensar nessa visão, tá? A cultura, ela está em movimento, igual ao ser humano. Nós somos, hoje, o que nós éramos ontem? Não, não, a gente mudou e vamos mudar sempre, sempre, sempre. A nossa cultura também, tá? Então, nós somos uma metamorfose ambulante, como Raul Seixas já dizia. A cultura também é uma metamorfose ambulante, tá bom? Deu para entender até aqui? O texto também, ele vai falar um pouquinho das elementos, né, da cultura, né? Cultura material, por exemplo. O que é a cultura material? Teve um texto, pessoal, que eu li, só que eu não consegui encontrar para vocês, mas ele era muito interessante, alguns anos atrás, que falava sobre a cultura norte-americana. O all-star, a guitarra, o rock, né? Se a gente parar para ver, o rock, aquela... Ai, como que eu posso... Eu não vou lembrar. Mas, nos anos 60, o rock britânico, cultura britânica que veio pro Brasil, principalmente o rock brasileiro, de Brasília, sabe?
ele teve bastante influência do rock britânico. Então, foi uma mudança, né, cultural, e a gente pode falar que é material, se a gente parar para pensar nos discos que tinha as viagens, né, dos diplomatas, traziam um disco, algo material que fez a ideologia. Ideologia não é material, é imaterial da nossa cultura atual, da música, por exemplo. Outra coisa material que a gente pode entender, os trens, né? Aqui no Brasil teve o boom dos trens, né? Da parte ferroviária. Bauru tem, se a gente pegar, quem sabe a gente não consegue futuramente fazer uma visita no Museu Ferroviário aqui, né? Então, isso é cultura local, palpável, físico, né? Material, tá? A gente tem que entender isso. A nossa cultura do Brasil, por exemplo, da cana-de-açúcar, do café, tem os museus locais. É interessante isso porque a gente pensa que é uma cultura ideológica, né? Não, a gente tem coisas palpáveis, né? Que dá pra gente entender, mostrar para os nossos filhos, nossos netos, para todos, sabe? Essa parte material da nossa cultura, tá? Então, é interessante a gente vivenciar, aprender e abrir novos horizontes, né? Para conhecer a cultura alheia, para saber que nós estamos em mudança. A cultura material Vamos pegar a cultura material dos trens, né? Da parte ferroviária. Mudou, pessoal. Agora é basicamente a parte aérea e a parte rodoviária, né? Então, o trem foi ultrapassado, tá? Lógico que tem outros países, né, que é a parte fundamental, essa parte de ter, como que eu posso dizer? De transporte, mas aqui no Brasil não mais, que pararam os investimentos, então a gente teve que nos adaptar a outras culturas materiais, tá bom? Deu pra entender até aqui? Então tá bom, pessoal, olha, se cuidem, tá? A próxima aula vai ter mais alguns elementos pra gente entender um pouco mais sobre a cultura na sociologia, na filosofia. Aqui eu tenho um pouquinho no texto, mas eu não vou adentrar porque a próxima aula a gente vai falar bastante dessa visão cultural dentro de algumas disciplinas, tá bom? Se cuidem e fiquem todos bem.